Fala, palmeirense. Bem-vindo ao canal Diego Iuato Marada. Se é a sua primeira vez, espero que você goste. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, curta, comente. Aqui a gente fala de Palmeiras. Eu só 15 anos de Palmeiras, passagem pela Folha, pelo Diário de São Paulo, onde foi a minha primeira escola de jornalismo esportivo, ESPN, UOL, enfim. Cobri esse último Mundial agora, tive no Mundial de Abu Dhabi, então assim, conheço um pouquinho do Palmeiras e quero conversar com você. Com você sobre o clube, sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, enfim. E se você já esteve aqui antes e não se inscreveu, pô, se inscreve aí, é de graça, ajuda pra caramba a gente, nosso canal tá crescendo, estamos chegando em 8.200 inscritos, queremos chegar em 10 mil até o jogo de volta das oitavas da Libertadores contra o Universitário, dia 21 de agosto. Pode ser que eu tenha errado, hein? A diretor, coloca a data aqui pra mim, pode ser que eu tenha errado. Que eu já fiz isso bastante vezes, mas eu acredito que é isso. Dia 21/8 a gente quer estar com 10 mil. Faltam 1.800, 1.900, nem é tanto assim. Acho que a gente vai conseguir. E a ideia é continuar crescendo. É de graça. Vamos me ajudar aqui a gente a falar cada vez mais de Palmeiras com conhecimento. Ouvindo vocês, tentar interagir em todos os comentários, enfim. Vamos lá. E se você gosta de futebol, mesmo um pouquinho de raiva, você viu a final do Mundial, pelo menos soube o que aconteceu, da Copa do Mundo de Clubes. E deu Chelsea. Então o Palmeiras perdeu para o campeão. Eu já falei isso outro dia, né? Que se tivesse um bingo do Abel, as coisas que ele vai falar na entrevista coletiva, certamente ele vai falar do Guardiola em algum momento, que nós pode ganhar tudo, que mesmo na Fórmula 1 o Ayrton Senna não ganhava tudo também, ele vai dizer isso em algum momento para você. Ele vai dizer também que o calendário, com esse calendário não dá para acontecer nada, que o gramado é assim o assado, e normalmente, isso desde o ano passado, porque o Botafogo ganhou a Libertadores e o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, que não dá para ganhar todas, evidentemente, e que o Palmeiras perdeu para o campeão. Pode escrever que ele vai colocar isso do jogo do Chelsea na entrevista coletiva após o Palmeiras jogar contra o Mirassol, ele vai dizer o Palmeiras perdeu para o campeão e você me cobra aqui se ele não disser isso, que ele vai dizer o Palmeiras perdeu para o campeão. Beleza. Mas o que isso quer dizer? Né? Ah, pô, o Palmeiras não tinha como ganhar, perdeu pro campeão. Será, cara? Tem duas leituras para se fazer do Palmeiras perdeu pro campeão. Uma leitura que eu faço é que, pô, tá certo, era um time muito forte. Então o Palmeiras perdeu para esse time muito forte. Pô, o que vai acontecer? Como cobrar, né? O Palmeiras de ganhar do campeão. Mas o Flamengo ganhou do campeão. E aí, vamos falar não só da teoria, vamos falar da realidade. Por que o Palmeiras não ganhou do campeão da Copa do Mundo? Qual foi o motivo? Foi falta de futebol? No segundo tempo, não. Qual foi o motivo? Foi a falha do Everton? Também. Mas e o primeiro tempo horrível que o Palmeiras fez? Isso não entra na conta? Pois é. Eu digo e repito, e vejo nos comentários dizendo, você quer tirar o Abel? Não, de modo algum. Eu sou o que se chama de Abelete por aí. Eu sou o que se chama de passapano. Eu sou tão fã do Abel que tem coisas sobre mim que vocês nem sabem, que envolve o Abel e que vocês nunca vão saber. Mas eu sou muito fã do Abel Ferreira. Muito fã mesmo do Abel Ferreira. E é por isso que eu cobro o Abel Ferreira. E é por isso que eu acredito que ele não está fazendo um bom trabalho nesse ano. Ou está fazendo um trabalho aquém do que ele pode fazer neste ano. Porque o Palmeiras no segundo tempo contra o Chelsea foi completamente diferente do Palmeiras no primeiro tempo. Completamente diferente. E o que mudou? Estava pensando aqui no ajuste tático, o que pode ter acontecido? Eu até conversei com pessoas do clube, com outras pessoas que entendem de futebol mais do que eu. Eu não vou ser falso modesto aqui, não. Eu estudo futebol, eu estudo teoria, eu estudo tática, eu estudo uma série de coisas. Eu não encontrei o ajuste tático que ele fez. Honestamente, não encontrei. Então foi uma mudança de postura. Ele colocou o único ajuste que ele fez. Ele subiu um pouco o time, evidentemente. Ou seja, ele mudou a postura mental do time. O time passou a jogar em cima do Chelsea. Desculpa afastar o microfone aqui, é força do hábito. Então se ficou ruim o áudio agora, você entende que é porque eu fiz esse gesto aqui. O Abel, ele entrou com uma postura muito recolhida. E ele até na coletiva, ele faz um meia-culpa, né? Ele fala, pô, eu não achava que o Chelsea ia entrar da maneira como eles entraram. O que será que isso quer dizer? Ele não quis explicar muito naquele dia, a entrevista coletiva ficou com um clima ruim, com aquelas risadas dele, com o Estevão, que eu não gostei daquilo, continuo não gostando. Vi muita gente falando assim, o Estevão ficou assim porque a pergunta do Facincani foi provocativa. Bom, amigo, pergunta provocativa. Ali a risada não foi pro Facincani, eu acho que a risada atingiu a todos, mas essa é a minha opinião, tá? E não é disso que eu vim aqui falar.
Eu vim falar sobre o fato de que o Palmeiras poderia muito bem, ter eliminado o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes, se tivesse tido uma postura um pouco mais audaciosa no primeiro tempo. A postura do Palmeiras no primeiro tempo determinou o que foi o jogo. Porque se o Palmeiras tivesse jogado em cima do Chelsea na primeira etapa também, se o Palmeiras tivesse saído um pouco mais para o campo de ataque na primeira etapa, quantas bolas o Vitor Roque pegou sozinho na ponta esquerda? Quantas bolas ele pegou sozinho lá e ninguém acompanhava ele? O Palmeiras começa a jogar contra o Chelsea aos 35 do primeiro tempo, quando o Estevão pega uma bola na direita e arranca e cruza o campo, e o Cucureia, que come na paella e toma na estreia, tem que puxar ele pelo braço, puxar pela camisa para tentar tomar a bola dele. Por que essa agressividade não veio antes? E esse é meu questionamento. Pô, falam que o Abel, taticamente ele tá pior, não sei o que. Cara, eu acho que ele tá ultrapassado. Não é isso não, cara. Eu acho que ele tem uma postura muito cautelosa em vários momentos. E eu acho que é isso que determina o Palmeiras não conseguir ganhar dos times do G6. É um excesso de cautela. É uma falta de confiança no elenco forte que ele pediu para ter e que ele forjou esse elenco. Aí você vai falar assim, pô, Marada, mas e se tivesse jogado em cima do Chelsea, tivesse tomado 3, 4, 5? Não sei. O Flamengo manteve o seu jogo contra o Chelsea, jogou em cima do Chelsea, tomou um primeiro e depois virou. Não sei. Chelsea é uma grande equipe, uma equipe que foi crescendo ao longo do Campeonato Mundial, ao longo da Copa do Mundo, foi crescendo. O Chelsea que joga com o Flamengo não é o Chelsea que joga com o Palmeiras. O João Pedro não tinha chegado, isso faz uma grande diferença. Na minha seleção da Copa do Mundo, que eu vou até tentar falar de cabeça para vocês aqui, o João Pedro entrou como centroavante, mesmo tendo jogado 3 partidas apenas. Ele foi decisivo nas 3, né? Acho que não tem como você tirar um cara desse. Ele é decisivo contra o Palmeiras, ele entra e joga muito bem. Ele é muito decisivo contra o Flu e ele é muito decisivo na final também, né? Então, pensando que o ano vai continuar agora e o Palmeiras tem Corinthians e Botafogo pela frente, 2 clubes fortes. O Corinthians no momento técnico não tão bom, mas enfim, é uma camisa muito pesada. Eu acredito que o Palmeiras tem a obrigação de passar pelo Corinthians e isso não vai acontecer com uma postura cautelosa. Não vai acontecer com uma postura cautelosa como foi contra o Chelsea. O Palmeiras precisa ser audacioso. Porque, tudo bem, perdeu para o campeão, mas por quê? Não dava para ter ganhado? Encontre um palmeirense que diga. Tem gente da imprensa falando que o Palmeiras foi dominado contra o Chelsea. Não foi, cara. Desculpa, isso é clubismo. Não foi. O Palmeiras fez um primeiro tempo ruim e um segundo tempo muito bom. E mesmo tendo feito o primeiro tempo ruim, estava mais na cara que o Palmeiras ia fazer o segundo do que o Palmeiras ia tomar aquele gol do Chelsea, naquela falha bizonha do Everton. Bizonha. Não tem outra palavra para falar. Volto, revolto, e eu não consigo pensar em outro termo. Palavra bizonha. Então, aprendizados desse Mundial que a gente pode tirar. O elenco do Palmeiras é forte. O Palmeiras tem um elenco bom. Tem lacunas. Não tem um lateral esquerdo. Não tem um meia de criação. O que faz com que o Palmeiras seja obrigado a jogar sempre verticalmente, a maioria das vezes reativamente, não consegue ser, muitas vezes, quem propõe o jogo. Quando tem que propor o jogo, gira a bola, e às vezes não consegue ter uma infiltração, alguma coisa diferente. Mas o Palmeiras tem um time forte, e com o mental certo, com a postura certa, pode tranquilamente fazer um bom segundo semestre. Briga pelo Brasileiro, briga pela Copa do Brasil e principalmente pela Libertadores, onde vai encontrar adversários mais complicados do que na Copa do Brasil. É verdade. Hoje, a Libertadores, geografia à parte e tensão à parte, porque a Libertadores ela traz uma tensão para você, diferente da Copa do Brasil. Tirando isso, a Libertadores hoje é mais fácil que a Copa do Brasil para o Palmeiras. A começar pelas oitavas, em que o Palmeiras encara o Corinthians, né? Por mais que Itaquera seja mais perto que Lima, no Peru, vai ser mais difícil encarar o Corinthians do que o Universitário. Isso não é menosprezar o adversário, não. Respeitar o Corinthians, mesmo momento ruim, e ainda assim, na minha visão, o Palmeiras tem obrigação de passar pelo Corinthians. Ah, mas nunca tem obrigação. Para mim, tem obrigação de passar pelo Corinthians por conta do momento ruim que o Corinthians vive e porque o Palmeiras precisa dar uma resposta para o seu torcedor, precisa mostrar que tá de volta, que, aliás, que nunca foi embora, que nesse Mundial aí falhou na postura contra o Chelsea, mas que é um time forte e que tá aí para conquistar tudo. Beleza? Ó, seleção do Mundial para vocês, vou tentar lembrar, hein? Fábio, Hakimi,
Marquinhos, Thiago Silva, Cucureia, Richard Rios, Vitinha, Cole Palmer, John Arias, João Pedro e Estevão. Estevão, João Pedro e John Arias. Essa é a minha seleção. Coloquei 2 do Palmeiras? Coloquei. Um que já não é mais do Palmeiras, que é do Chelsea. Então, parabéns, Estevão, você é campeão do mundo. E o outro, que é o Rios, que creio que não termina a temporada no Palmeiras, ou se terminar, será sua última temporada como jogador do Palmeiras. Beleza? Ó, nessa segunda-feira que você está assistindo a esse vídeo aqui, ó, eu vou lá na academia de futebol, vou conhecer de perto o Sosa, reforço do Palmeiras, Ramon Sosa, paraguaio. Vou conhecê-lo, vou tentar perguntar alguma coisa interessante para eles e trago para vocês no próximo vídeo, beleza? E é isso aí, se inscreva no canal, deixe seu like, 10 mil até a volta das oitavas da Libertadores. Um abraço, até o próximo vídeo.